dosimetria desta dor. É um testemunho pessoal de como está a dor desse paciente. Isto serve para a gente fazer um acompanhamento, como que era a sua dor e como essa dor é hoje, como tem outras ferramentas, como o questionário de qualidade de vida. Um dos questionários é o SF36, que nós nominamos assim, onde a pessoa verbaliza o que ela fazia e o que ela está fazendo hoje. Então, com atitudes do dia a dia, você vê se está melhor ou pior na evolução do tratamento. Não somente baseando na nota da dor, no número da dor, que é a escala visual analógica a qual você referiu. Esse é um dos procedimentos, então, é assinalar esse formulário quando chega ao seu consultório, por exemplo? O processo ele é muito amplo, Juliana. Ele não é simples. E é aí que está a beleza da questão. Então, normalmente no nosso atendimento tem um pré-atendimento feito por uma enfermeira especializada em dor que coleta todas essas informações. Tem questionários como o SF36, a qual eu referi anteriormente, que é respondido pelo paciente. Daí passa com o médico, no caso eu ou qualquer um dos meus colegas. A partir daí a gente define que trajeto que esse paciente vai fazer. É um paciente que tem que passar pelo psicólogo, já que a dor crônica leva a questões emocionais, como verbalizamos aqui também. É um paciente que precisa do psiquiatra. É um paciente que pode diretamente ser submetido a um procedimento de dor. Os caminhos são muitos. E a gente entende com isso que o tratamento de dor ele é multidisciplinar. E que a comunicação entre os profissionais é fundamental para obtermos a melhor resposta para o paciente. E doutor, a dor aguda, ela não tratada, ela leva a dor crônica necessariamente? Não necessariamente. Uma dor aguda pode terminar com a finitude daquela patologia. Mas uma dor aguda mal tratada, mal conduzida, ela pode se cronificar. E a cronificação é algo bastante complexo, já que pode ter alteração estrutural na medula e no cérebro, e isso ficar difícil de tratar. A patologia já acabou, isso já passou. Um exemplo, talvez o conhecimento das pessoas, o herpes zoster, um cobreiro que dá aqui na região intercostal ou outras partes do corpo, a lesão passa, mas a cicatriz fica. A cicatriz que eu digo, a dor, e essa dor pode ser por uma vida inteira. Então, quanto mais precocemente for instituído um tratamento de dor crônica, para dor. O diagnóstico de herpes zoster é rápido, todo médico faz, mas essa dor que perpetua, mesmo depois que a doença passa, essa que tem que ser bem conduzida até um prazo de 6 meses após a instituição da doença. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica de reverter esse processo. Tem algumas que o doutor pode citar que são mais comuns, não sei se existe, as que são mais comuns, que podem se tornar dores crônicas, uma dor aguda que pode se tornar a dor crônica? Sim, eu acho que um problema comum de todos, como 80% da população, um dia vai ter dor de coluna. Então essa dor de coluna, normalmente ela reverte em 3 semanas. Mas quando não, isso pode estender, estender, estender e isso virar uma dor crônica. Então, tratar bem uma dor de coluna é fundamental para que não cronifique. E o que pode ser feito? Qual é a prevenção? Se é que é atividade física regular, controle de peso, alimentação saudável, coisas assim. Coisas assim. Doutor, e tem a mulher ou o homem... tende a sentir mais dor, ou a mulher ou o homem tende a sentir mais dor, ou diferente tipo de dor? Por trabalhos, a mulher ela é mais sensível à dor. Ela tem mais dor, talvez pelas variações hormonais que ela é suscetível durante um ciclo menstrual, enfim. Entretanto, os homens sofrem mais, eles são menos... resistentes à dor do que a mulher. Então, a mulher, talvez pela educação, menstruação mensal, cólicas, ela está mais preparada
a resistir à dor e verbalizar isto menos que um homem que sente menos dor, mas expressa o sofrimento maior do que a mulher. Maior. Então ela tem a tendência a ela ter mais dores crônicas ou não do que os homens. Pelos trabalhos, as mulheres sim. são... E também nos consultórios a gente vê uma procura maior das mulheres do que dos homens. Não que os homens não tenham, mas as mulheres talvez procurem mais ajuda, se preocupem mais com a saúde do que os homens, na realidade. Ou estão mais antenadas, ouvindo o que o corpo está falando do que os homens. Os homens acabam resistindo um pouco buscar o médico. São mais, sei lá, tem algum preconceito ou medo de buscar esse tipo de ajuda. Buscar e achar alguma coisa que possa amedrontá-los. Ok. E a dor deve ser encarada como normal, doutor? Qualquer dorzinha que a gente sente deve ser encarada como normal? Ou aí depende daquele período que nós já conversamos para pensar, falar, poxa, essa dor de cabeça aqui não é normal? Então, a dor é um sinal de alerta, é um sinal de preservação da vida. Então, quando a gente está fazendo cozinhando, fazendo um prato, coloca a mão numa chapa quente, a reação é tirar a mão. Isso é preservação da integridade física. A dor é algo divino, que nos previne, que nos protege. Obviamente que não recomendo a ninguém, poxa, toda dor eu vou procurar um médico. Qualquer dorzinha, não? Não, você tem uma dor de cabeça, eu tomo um remédio e tal. Mas, se essa dor de cabeça, no exemplo, começa a ter uma frequência progressiva, você tem uma dor de cabeça por mês ou duas, tudo bem. Agora, se isso passa a ser semanal ou 2 vezes, 3 vezes por semana, algo tem que ser pesquisado. Algo tem que ser pesquisado. Não necessariamente vamos achar o motivo, mas vai ser feito um exame de imagens da cabeça para ver se não tem algum tumor ou alguma coisa que justifique aquilo. Não sendo isso, é importante instituir um tratamento preventivo diário para que a frequência dessa dor de cabeça, que antes era 15 dias por mês, como exemplo, se tornou mais frequente que reduza para uma vez por semana. Esse é o charme de fazer um tratamento de uma dor crônica. Reduzir a frequência para instituir o tratamento da dor aguda somente quando necessário. Quando necessário, ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje com o Dr. Charles sobre dores crônicas. Doutor, no último bloco a gente encerrou falando sobre dores de cabeça. E eu não perguntei se a enxaqueca é considerada uma dor crônica, porque atinge muitas pessoas, né? Eu gostaria de saber se é considerada uma dor crônica e qual que é o melhor tratamento, como que a gente faz, porque atinge muita gente. Então, enxaqueca é uma das formas das diversas cefaleias. Uma das duas mais comuns. E quais são as mais comuns? A enxaqueca ou migrânia e a segunda é a cefaleia tensional. Então, essa cefaleia, a migrânia, a enxaqueca, aquela dor de cabeça pulsátil que você sente o coração batendo na cabeça, você precisa de estar num lugar escuro, sem barulho, extremamente incapacitante, muito forte, pode dar náuseas, vômitos e na maior parte das vezes ela é de causa idiopática, ou seja, herança de pai e mãe, mas não tem uma causa pré-determinada. Voltando, o que é dor crônica? Aquilo que permanece por mais de 90 dias. Então, uma enxaqueca de duração maior do que 90 dias, e que é do nosso consultório, do nosso dia a dia, é uma dor de cabeça crônica. Então, tratar isso, precisamos instituir um tratamento para dor crônica, que tem N formas de tratar, instituindo também medicações para abortar a dor aguda.
E aí tem outra forma de tratar. São basicamente isso da forma farmacológica. Mas, dentro da medicina intervencionista da dor, a qual eu labuto em cima dela, a gente tem muitos procedimentos intervencionistas que podem ajudar nessas dores de cabeça. Seja um bloqueio de um gânglio que chama esfenopalatino, que é no rosto, ou bloqueios de nervos periféricos, como o supratroclear, nervos que tem no rosto que podem ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar a dor desse paciente. Eliminar essa dor que persiste, né? Porque a dor aguda aí é bem mais fácil, um medicamento, e aí só se ela persistir o tratamento é mais... Porque, por exemplo, imagina 90 dias com uma enxaqueca como essa, que você tem que ficar em lugar escuro, atrapalha toda a sua vida, né? Trabalho, estudo, então é uma coisa que tem que ser diagnosticado quanto antes, né? Sim, tem que fazer uma propedêutica com exames e instituir medicações via oral, que é a forma mais fácil e mais comum. E quando esses procedimentos não surtem o efeito desejado, a gente pode lançar a mão dos procedimentos um pouco mais invasivos, procedimentos intervencionistas. Falando dessas dores de cabeça, por exemplo, uma neuralgia do trigêmeo, uma dor do nervo trigêmeo, quem já sofreu disso sabe muito bem do que eu falo. É uma dor que a pessoa pode até pensar no suicídio, e tem casos descritos de tão lancinante que é essa dor. Então, um procedimento no nervo trigêmeo, onde a gente insere uma agulha no nervo e faz uma ablação térmica, você tira a dor do paciente com a mão. Isso aí não tem prazer maior, tanto para o médico quanto para o paciente, de ver esse tipo de resultado. A dor de cabeça são as principais causas que levam ao seu consultório, por exemplo? Quais são as principais dores que levam o paciente a procurar você? Sem dúvida nenhuma, a dor de cabeça é uma delas, mas as dor de coluna lombar e dores de coluna cervical é o que mais preenche o consultório médico de um médico de dor. Tem outras, tendinites, bursites do quadril, dor do joelho, dores de articulações, principalmente essas pessoas que não desejam ser operadas, seja por medo ou por idade avançada, e que querem fugir daquela fala, acostume com a dor porque é assim mesmo, não tem nada a ser feito. Sempre tem alguma coisa a ser feita, sempre. Sempre tem. E a medicina intervencionista da dor evoluiu muito nos últimos 10 anos. E as armas que temos para controlar a dor são excepcionais. Depois eu vou pedir para o doutor explicar um pouquinho mais sobre o que é essa medicina. E doutor, eu queria complementar isso, a dor crônica, ela está associada a quê? Queria que o doutor descrevesse se tem alguma associação e a que ela está associada, essas dores crônicas. A dor crônica, ela sempre vai estar associada a duas coisas. Pacientes com dor crônica vão estar num nível de ansiedade alto e depressão também. E quando você tem ansiedade e depressão, piora a dor. E a dor piora a ansiedade e depressão. Você está vendo um novelo que a gente entra, uma diretamente ligada à outra. Exato. No final a gente não sabe, ou no início a gente não sabe quem nasceu primeiro. Se foi a dor que levou à depressão e ansiedade, ou uma ansiedade e depressão que exacerbou uma dor. Então, vejo aqui a importância de ter um acompanhamento psicológico. Quando a gente pede um paciente para seguir com o psicólogo, não significa que eu estou falando que a dor dele é de fundo emocional, que é uma dor psicogênica, que é uma dor criada na cabeça dele. Isso é o raro do raro, difícil fazer esse diagnóstico. O comum é a dor psicossomática. A questão física piora o emocional. Então essa questão psicossomática está presente
em 100% dos pacientes. Porque imagina uma pessoa que sente dor 24 horas por dia, como o emocional dela não fica? Fica completamente abalado. A fase aguda, você está com a dor no joelho, você sente essa dor no joelho 1, 2, 3 dias, tolerável. Mas passa uma semana, 2 meses, a dor deixa de ser um sinal de alerta e passa a ser a própria doença. Então, depois de 2 meses, não interessa mais para você que está sentindo dor, essa dor eu já sei que eu tenho, eu já procurei ajuda, mas nada está acontecendo. Então, a dor deixa de ser um sinal e passa a ser uma doença. E acaba acarretando em várias áreas da vida, né? Social, todas as áreas. Emocional. Difícil no casamento, na família, no convívio social, no trabalho, na escola. Não é algo simples. Doutor, e a dor crônica atinge qualquer idade? Do nascer ao envelhecer. Todas as idades têm suas patologias, as mais comuns de uma idade ou de outra, mas ninguém está isento da dor. Tem muitas crianças que procuram o consultório? Sim, não tão com o número dos adultos e o pessoal da terceira idade, mas com certeza que crianças também se apresentam ali. E doutor, é preciso adaptação para o dia a dia? Quem tem uma dor crônica, por exemplo, é lógico que vai amenizar o medicamento e todas as outras atividades que ela precisa fazer. E no dia a dia, adaptações a esse dia a dia, existe esse tipo de adaptação para poder, por exemplo, comer, para se sentar? Existe esse tipo de adaptação? É comum, é usual? Existe, sim, existe um reaprender, existe ter resiliência, ou seja, ninguém vai ficar feliz que tenha sido amputado parte da perna. Não tem jeito de ficar feliz com isto, mas tem jeito de ser resiliente, de aceitar, de se adaptar, de evoluir, de colocar uma prótese, de fazer uma adequação do seu carro. Então tem todo um processo que caminha junto com o tratamento da dor. Então é um time, precisamos ter um bom fisioterapeuta, fala um pouquinho desse time multidisciplinar, quais os profissionais que envolvem e qual a sua, que ponto que eles chegam para... Como que até o convívio de vocês, como que funciona isso? Exato, a diferença aí de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, para que o público entenda, o interdisciplinar é onde existe uma troca de informações com todos os profissionais do que está acontecendo com aquele determinado paciente. E isso a gente faz muito bem lá no Singular, onde às segundas-feiras de manhã ninguém faz consulta. Então estamos ali de 7 da manhã até 11 da manhã discutindo todos os casos entre todos os profissionais. Enfermeira fala, médico da dor fala, fisioterapeuta fala, psicólogo, psiquiatra. Então todas as pessoas estão imbuídas e inteiradas do que está acontecendo com aquele paciente. Esse é a beleza da coisa, que é o tratamento interdisciplinar. E não fazer um tratamento como se fosse uma sequência de uma fábrica. Entra um paciente, vai outro, vem, vai. Então, o tratamento de dor crônica exige esse acolhimento. E o paciente, quando ele entra numa estrutura onde todos se falam, ele se sente extremamente confortável e confiante. Então, é sempre bom procurar, não só um médico, por exemplo, procura um médico e vai só naquela consulta, eu tenho dor de cabeça. Ele vai no neuro e faz todos os procedimentos e essa dor de cabeça não acaba. Seria interessante, então, ele ter todo esse tratamento ao redor dele, todas essas pessoas envolvidas. Sim, eu tenho pacientes que têm uma questão de fundo emocional com a dor de cabeça, pegando esse modelo. Pessoa com dor de cabeça passou por todos os tratamentos com diferentes médicos, com os melhores médicos que ela poderia ter acesso, mas falta
ter uma atenção ou uma abertura pessoal para passar no psicólogo para ver outras questões que podem estar influenciando naquela dor. Então, até chegar no médico, em você, por exemplo, ele já passou por vários, já está cansado de receber o mesmo diagnóstico ou não conseguir uma cura, uma satisfação para essa dor, para que ele sinta melhor. Então, já passou por vários, ele já chega, o paciente já Sim, certamente, chega esgotado. Certamente que, por se tratar de uma estrutura de dor crônica, nós sabemos tratar muito bem a dor aguda. Entretanto, a vocação da clínica é pela dor crônica. E esses pacientes são pacientes que já estão cansados de passar por diferentes colegas e diferentes cidades. Eu acho que o Singular hoje ele recebe aí 60% dos pacientes que vêm de outros estados e 40% aqui da região do RMC. Mas estão pacientes que chegam carregados de exames. Sacolas e sacolas de exames. E é o que nós pedimos. Traga todos os exames que você já tenha, porventura, feito. Tá joia. O Momento Saúde vai para mais um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre dores crônicas com o Dr. Charles. Doutor, a terapia ocupacional é usual? O que o doutor tem para falar sobre a terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela também entra nesse conceito multidisciplinar, como a gente estava falando no outro bloco, no último bloco. Então, pacientes que têm alguma restrição manual ou de sensibilidade. Então, a terapeuta ocupacional, ela também é uma peça desse quebra-cabeça. São pessoas que podem agregar bastante valor na finalização desse tratamento. E como que é esse tratamento, doutor? O que o senhor pode falar especificamente desse tratamento, da terapia ocupacional? O que é empregado? Sim, eu não tenho o juízo de falar de uma outra especialidade, mas eu tenho como falar mais da medicina da dor crônica. Então, vamos pegar um exemplo. Você chega com uma queixa de uma dor lombar. E aí, normalmente, se recebe um encaminhamento para o fisioterapeuta, fisioterapia, lombalgia. Mas a lombalgia não é um diagnóstico. Lombalgia, a dor lombar, ela tem inúmeras causas. Seja uma dor de artrose da coluna, seja uma dor da degeneração do disco, seja uma dor de uma articulação grande que chama sacroiliaca, seja uma dor de músculos. Então, a medicina intervencionista da dor, através de bloqueios específicos em lugares específicos, seja na articulação das facetas da coluna, na articulação sacroiliaca, nos músculos, psoas, quadrado lombar, inúmeras coisas, isso nos auxilia a dizer de onde vem a dor, especificar que a dor vem dali e daí nascer um bom tratamento. Indicar bom tratamento em cima de um diagnóstico correto. Doutor, fala um pouquinho pra gente da medicina intervencionista da dor. Como ela é, como que funciona. A gente falou tanto o nome dela em todos os outros blocos, eu queria que o doutor falasse um pouco dela agora. Então, a medicina intervencionista da dor, ela nasceu com Bonica. Bonica é um médico americano no final da Segunda Guerra Mundial, onde se chegavam em Washington, onde tem uma base grande militar, chegavam os soldados amputados ou com problemas de ombro. E esse grande médico visionário, anestesiologista, teve a visão que o tratamento integrado entre as diferentes especialidades poderiam beneficiar esses soldados. E daí foi se expandindo e hoje é uma tendência mundial. Existem sociedades internacionais como o Instituto Mundial da Dor, o World Institute of Pain, que certifica médicos do mundo inteiro
se eles estão aptos a fazer os procedimentos intervencionistas. O doutor tem essa certificação, né? Sim, aqui no Brasil somos 9 certificados e 4 estamos aqui no Singular. Eu e o Fabrício, meu sócio, somos os primeiros brasileiros em 2007 e hoje temos a honra de sermos do board de examinadores, de avaliarmos outros médicos nunca do Brasil, para não ter um viés na prova, mas a gente certifica médicos de outros países. É uma prova muito interessante, porque você faz uma prova escrita de 100 questões, uma prova de discussão de 2 casos com 2 médicos certificados, e também a gente faz procedimentos ao vivo. 4 complexo, procedimentos. Então. Exato. E mais recentemente, no último congresso nosso, a gente fez a primeira, por uma briga nossa, ou uma luta nossa, essa prova agora também em espanhol. O que está dando chance a médicos da América Latina a fazer a prova numa língua mais amigável. Doutor, então a gente pode dizer que a medicina intervencionista é esse agrupamento de médicos tratando a dor crônica. A gente pode defini-la assim? Ou tem um funcionamento específico que só esse tipo de medicina faz? Não, o médico intervencionista da dor, normalmente é um anestesiologista, mas pode ser um neurocirurgião ou um ortopedista de coluna, enfim. Quem tem afinidade para o tratamento da dor e tratar a dor, a pessoa tem que ter muita audição, né? Escutar a queixa do outro, e esse é um talento que o médico de dor tem que ter. E esse é uma especialidade de qualquer uma dessas especialidades. Agora, quando a gente entra num centro multidisciplinar de dor, aí entram o médico intervencionista da dor, uma pessoa, mas temos a enfermeira, o psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, terapia ocupacional, acupunturista, enfim. Um bom geriatra, um clínico geral. Então isso constitui uma equipe. Mas o médico intervencionista é um especialista dentro dessa equipe multidisciplinar. Deve ser ele o cabeça deste centro, porque os pacientes normalmente chegam por ele. Chegam por ele, através dele. E dali existe uma distribuição. E não existe, então, assim, um tratamento específico, por exemplo, o médico intervencionista faz o tratamento como um médico, um ortopedista intervencionista da dor, é o mesmo tratamento do ortopedista intervencionista da dor. Sim, é a mesma coisa. É raro ter o ortopedista intervencionista da dor, mas existe. Existe. Sim. E, obviamente que, por exemplo, o anestesiologista, ele tem habilidades maiores para fazer procedimentos anestésicos, e isso traz para ele uma bagagem. Entretanto, o ortopedista tem outras habilidades que o anestesista não tem. Por exemplo, operar algum joelho, algum quadril. Outro tipo de bagagem. Sim, que ele traz como um handicap, alguma coisa que vem do passado, de outras especialidades que ele tem. Doutor, eu gostaria de perguntar sobre medicação, porque há um costume muito grande de se automedicar. Essa automedicação pode comprometer o tratamento, ao invés de ajudar o paciente? Ao invés de ajudar o paciente, ela pode comprometer a automedicação? Sem dúvida. Uma pessoa, vamos pegar alguns exemplos do que a gente conversou. Uma pessoa que tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e que começa a tomar certo tipo de medicação todos os dias. Isso pode transformar uma cefaleia para uma cefaleia crônica diária por abuso de medicação. Então o organismo fica dependente daquela medicação, e quando falta aquela medicação, os vasos sanguíneos do cérebro vasodilatam e começa a gerar dor. Então o que antes era para medicar passa a ser uma dependência. Este é um exemplo. Outro exemplo, o uso indiscriminado
abusivo de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório é a medicação mais consumida, vendida nas farmácias sem nenhum tipo de receita. Não todos, mas alguns anti-inflamatórios exigem receitas e a maioria não. Esse uso pontual, sem problema. Mas a pessoa que faz uso dessa medicação como único recurso para acabar com a dor dela, pode estar gerando um problema de insuficiência renal, ir para uma diálise, né? Ele pode ter sangramento do estômago, pode ter infarto, gastrite. São os problemas gerados pelo abuso de medicações. Doutor, e existe prevenção para dor crônica? Melhor da prevenção seria, eu acho que se todo mundo fizesse atividade física regular, controle do peso, evitar o sedentarismo, enfim, diminuir o estresse, são essas coisas que, de certa forma, diminuiria muito a frequência dos pacientes para a gente. Agora, quando instituída uma dor aguda e essa dor aguda não está resolvendo, a busca de um profissional habilitado o quanto mais precoce, é fundamental. Esse seria a prevenção boa de uma dor crônica. Doutor, e a maneira de encarar a dor depende de cada um? Depende da sua vivência, de cultura até? Uma perguntinha assim, Sim. Que eu tenho uma certa dúvida, a gente está falando muito tecnicamente, mas aí eu acho que tem muitas pessoas, a gente vê muitos casos, a gente ouve muitas pessoas e conversa com muitas pessoas. E em cima disso que eu fiz essa pergunta, se depende culturalmente ou das experiências anteriores que a pessoa teve, depende muito da visão de cada um da dor, do que é a dor? Eu acho que sim, acho que a origem desta pessoa, até mesmo como raça, o paciente nipônico, o paciente japonês, é um paciente mais tranquilo ou receptivo à dor, diferente de nós, de sangue latino, que é muito grito, muito sofrimento, muita ansiedade. Ou quando você pega também os pacientes ali da Holanda, são pacientes mais equilibrados ou mais objetivos, eles conseguem separar mais as coisas. Encarar de uma outra forma. Sim, acho que a religião, para nós latinos, entra alguma questão de o Deus que pune, eu estou vivenciando isso por uma necessidade minha neste mundo, diferente de pessoas de outras raças, mas obviamente, assim, isso eu falei no macro, né? Mas independente, vai muito da família que você vive, do tipo de pai que você teve, de como que a abordagem diante de uma situação dessa que os seus pais te expuseram. Se são pais histriônicos, obviamente que essa pessoa tem esse tipo de modelo, que é muito chorona, vai reclamar, né? Vai sofrer mais. Com e certeza. Outros são mais resignados, não significa que tem que aceitar a dor, mas que tem um outro tipo de enfrentamento. E doutor, eu gostaria, para a gente finalizar, a gente está acabando o programa de hoje, para finalizar, eu gostaria que você desse dicas para quem nos assiste de como evitar a dor crônica, quem procurar, como ter uma vida saudável para evitar esse tipo de dor. Tá. Juliana, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Eu tenho um canal de comunicação para o público leigo, que é muito interessante, onde se busca muita informação de dor, inclusive essas dicas, que chama-se mundossemdor.com.br. É algo que eu comecei há 4 anos atrás, de brincadeira, e que virou um veículo de interação com o público em geral. Ali eu tenho 50 mil acessos por mês, eu acho que
para nós que mexemos com veículos de saúde e não ligados a instituições, né, como pessoa física, eu acho que é uma coisa fantástica. E esta capacidade, essa possibilidade hoje que a comunicação, que as mídias sociais e que a internet nos proporciona, eu acho fantástico. A internet tem de tudo, né? Tem do melhor e do pior. E você tem que saber onde buscar as melhores informações. Tá joia, muito obrigada, doutor. E até breve. Aguardo de volta em breve. Agradeço a oportunidade e a atenção dos telespectadores. Muito obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal no YouTube, o TV Câmara. Muito obrigada e até a próxima.